Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na casa de Deus, no culto da Escola Bíblica Dinâmica. Toda segunda-feira a gente tem aqui este culto da Escola Bíblica Dinâmica. Toda segunda-feira nós estamos aqui reunidos para a gente compartilhar a palavra de Deus, para nós juntos aprendermos de Deus. Tem alguém que você nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém? Pastor, primeira vez que eu venho a esta igreja. Deus abençoe meu irmão em nome de Jesus. Tem mais alguém que está pela primeira vez? Hoje é o nosso culto doutrinário, o culto do ensinamento da palavra de Deus. Na segunda-feira à noite a gente tira um tempo mais para estudar a palavra de Deus, mais para a gente se alimentar da palavra de Deus, comer da palavra de Deus. E nós vamos estudar hoje a lição de número 2 deste manual bíblico, que é a vida cristã, andando nos passos de Jesus. E a lição hoje é número 2, que nos fala sobre fugir da aparência do mal. Eu já convido os irmãos para a gente ler a palavra de Deus na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 22. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 22. Quem trouxe a Bíblia também diz amém. Diz assim a palavra de Deus: abstende-vos de toda a aparência do mal. É assim que está na tua Bíblia? Abstende-vos de toda a aparência do mal. É de algumas? De vez em quando der certo, de toda a aparência do mal. Levante a Bíblia, levante a mão. Levante a palavra de Deus. Meu Deus e meu Pai, prepara agora os nossos corações para receber a Tua mensagem, Senhor, para receber a Tua palavra. Senhor, prepara-nos aqui hoje para ouvir a Tua voz, Senhor, tão meiga e suave, tão poderosa. Vem com Teu Espírito Santo, ó Deus, vem tomar esse lugar com a Tua presença, meu Deus. Venha tomar o pregador, venha tomar a Tua igreja, meu Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o entendimento das Escrituras, meu Pai. Queremos ser restaurados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pelo poder da Tua palavra, meu Pai. Pelo poder que emana de Ti, meu Deus. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Tome o teu assento, por favor, e aplaude a palavra de Deus. Isso, aplaude a palavra de Deus com alegria. Preste atenção no que nos fala a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está sendo bem direto com aquela igreja. Tem textos bíblicos que a gente precisa se dedicar um pouco mais para entender ele, né? Tem alguns textos que a gente lê, relê, às vezes há uma dificuldade de interpretação, uma dificuldade da gente captar o ensinamento daquele texto. Mas por outro lado, tem textos que só de a gente ler ele já é bem claro. Quem me entende, diga glória a Deus. Tem textos que são muito objetivos.
E um exemplo nós temos aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele começa a dar uma série de conselhos práticos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. E finalizando os conselhos práticos, ele vai terminar com o versículo 22, os conselhos objetivos. No final de tudo, a preocupação de Paulo era que aquela igreja estivesse apartada de todo o mal, porque de nada adiantaria aquela igreja seguir os conselhos que ele deu, do versículo 16 até o 21, se eles falhassem em não seguir o 22, o que está no versículo 22. De nada adiantaria eles se regozijarem no Senhor, mas não se afastar da aparência do mal. De nada adiantaria eles orarem sem cessar, se eles não se afastassem da aparência do mal. Nada adiantaria eles em tudo dar graças, mas se não se afastassem da aparência do mal. De nada adiantaria eles se preocuparem em manter acesa a chama do Espírito, não o extinguindo, mas se deixassem de fugir da aparência do mal, isso seria inútil. Nada adiantaria eles não desprezarem as profecias, se eles não se abstivessem de todo mal. De nada adiantaria eles examinarem tudo e reter o bem, se eles não se abstivessem de toda a aparência do mal. É um conselho muito importante para nós aqui nesta noite, porque na grande maioria das vezes, preste atenção, preste muita atenção, a maioria das vezes, talvez até todas as vezes, que alguém cai, não é necessariamente por, entre aspas, um grande pecado. Pastor, não tem tamanho de pecado. Eu sei que não tem. Eu estou falando na nossa concepção, porque na nossa mente a gente calcula pecado maior e pecado menor, coisa da nossa ideia. Normalmente a pessoa já começa a cair com coisas muito menores, ela é que não percebe, a pessoa é que não nota. E quando chega o pecado, entre aspas, grande, que se torna público, na verdade aquela pessoa não caiu naquela hora, já caiu fazia tempo. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então por isso que Paulo está dando a orientação para aquela igreja: se cuide, tenha atenção e fuja de toda aparência do mal. Pastor, o que é aparência do mal? É cheiro do mal. Se sentir o cheiro do mal, já tem que correr do mal. Pastor, não tem muita certeza se é mal ou se não é, então foge, é aparência. Suspeitou ser mal, corre. Tem gente que quer pagar para ver, tem gente que é curiosa, tem gente que se arrisca, tem gente que brinca com aquilo que é sério. Pecado não é brincadeira. Repito, pecado não é brincadeira. Não dá para brincar com aquilo que pode comprometer a nossa eternidade. Repito, não podemos brincar com aquilo que pode comprometer a nossa eternidade. Paulo está trazendo uma bela e profunda mensagem para os irmãos tessalonicenses, para que eles não caíssem no pecado e assim não viessem a se perder em eterna condenação. A gente usa essa expressão, cair no pecado, mas se a gente for analisar, na verdade não é que as pessoas caem, as pessoas se jogam sobre o pecado, porque cair é uma atitude involuntária. Cair é um ato passivo, ninguém vai por si só querer cair. Quando alguém entra no pecado, quando alguém entra em tentação, na verdade ela voluntariamente já ignorou os conselhos de Deus, já ignorou a ação do Espírito Santo para livrar ele do mal. E aqui Paulo está dizendo, está aconselhando aquela igreja, para que aquela igreja não entrasse em condenação por pecar contra Deus. Essas palavras de cuidado que Paulo traz para os irmãos tessalonicenses
devem palpitar forte em nossos corações. Sempre que a gente fala de vida eterna, sempre que a gente fala do nosso compromisso com Deus, do nosso compromisso de fidelidade, do nosso compromisso de santidade, isso tem que mexer com o nosso intelecto. A gente precisa ser movido por esta preocupação, por esta atenção. Devemos tomar muito cuidado com o nosso orgulho, porque temos a tendência natural e automática de sempre nos julgar estar muito bem, de sempre nos julgar estar tudo certo. Aqui está o maior perigo. Sempre que se fala de santidade, sempre que se fala de uma vida reta, sempre que se fala de obediência, isso tem que trazer despertamento aos nossos corações. Devemos evitar tudo que possa nos induzir ao pecado. Pastor, não é só do pecado que eu tenho que fugir, não. Qualquer coisa que possa levar ao pecado. Tem coisas que não são necessariamente pecados, mas são coisas condutoras ao pecado. Quem me entende, diga glória a Deus. Tem coisa que em si não é um pecado, mas é um canal que leva ao pecado. Tem coisas, como já disse, que parecem tão pequeninas, tão simples. E alguém vai dizer, pastor, puxa, mas isso, eu não estou pecando com isso que eu estou fazendo. Mas sem perceber, você está caminhando lentamente em direção ao pecado. Sei que muitos criticam, muitos ignoram a doutrina que nós temos em nosso ministério, mas eu desde cedo entendi que este rigor ensinado pelos nossos pais na fé, este rigor defendido pelos precursores deste ministério, tinha esta preocupação. Não é que é um farisaísmo, não é que são as obras que vão nos salvar e fazer a gente mais crente que os demais. Não, é uma preocupação de ensinar o povo de Deus a cortar o mal pela raiz. Aí eu vejo muitas pessoas levantando seus discursos contra os ensinamentos do ministério e dizendo, não, mas isso aqui não é pecado. Pastor, me diga onde é que está na Bíblia que A, B, C, D, E, F, G, H são pecados. Nem tudo é necessariamente pecado, mas são coisas que podem nos conduzir ao pecado, que podem nos levar ao pecado, que podem nos colocar em uma situação de risco. Eu louvo a Deus pela doutrina desta igreja. Talvez alguns nunca entenderam, talvez alguns nunca compreenderam, talvez alguns nunca aceitaram, talvez muitos murmuram, talvez muitos reclamam, enfim, talvez muitos falam o que não sabem, mas eu aprendi que é muito importante a gente eliminar de qualquer forma, qualquer coisa, por mais pequena que seja, por menor que seja a aparência de mal, é necessário a gente fugir, porque a nossa salvação não é brincadeira não, a eternidade não é brincadeira não. Temos objetivos com esta lição, são 4. Primeiro, compreender a importância de vencer a tentação. Segundo, determinar o que induz a tentação. Em terceiro lugar, aprender que ser tentado é diferente de pecar, não é a mesma coisa. Aprender meios para fugir da tentação. Será que tem como? Tem. A tentação é algo tão perigoso que teve até alguns anjos que caíram na tentação, cederam à tentação, liderados por Lúcifer, aquele que era a estrela mais brilhante. Ó estrela d'alva, por que caíste? Estrela alva, por que caíste? Pensaram eles, juntamente com Lúcifer, que poderiam ter um reino superior ao reino de Deus. E a gente lê tanto em Ezequiel 28 como em Isaías 16, se não me falha a memória, a gente vê nesses dois autores, nesses dois profetas dizendo, eu subirei, eu colocarei o meu trono, eu me elevarei. A primeira tentação que a gente tem que vencer é a tentação do orgulho. É a primeira tentação que a gente tem que vencer. E às vezes ele se apresenta de uma forma tão simples, mas pode ser de um perigo mortal para a nossa vida. O primeiro
engano que Satanás caiu e levou muitos com ele foi o engano do orgulho, pensar que poderia estar acima do Senhor. E a pergunta para nós é: alguma criatura pode ser maior que o seu Criador? Mas alguém vai dizer: pastor Júlio, eu não quero ser maior do que Deus. Eu não sou como Lúcifer, querendo tomar o lugar que é de Deus. Aí eu te pergunto: quando Deus não está no trono do nosso coração, quem é que está no trono? Se a gente não deixa Deus dominar a nossa vida, dominar nossos sentimentos, dominar nosso desejo, dominar a nossa vontade, quem é que a gente está colocando no trono? Quando a gente peca conscientemente, o que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está fazendo quando a gente peca voluntariamente, sabendo que existem preceitos que agradam a Deus e existem atitudes que não agradam? Toda vez que a gente conscientemente transgride a lei de Deus, peca contra Deus, nós estamos ignorando o reinado de Deus em nossos corações. O pecado é o mesmo, a fonte é a mesma, a fonte do orgulho. Não caiamos nos enganos do pecado. O pecado se veste de uma aparência muito linda para derrubar o crente, e é claro que sempre vai ser assim, porque se o pecado viesse fedido, ninguém ia querer pecar. Se o pecado viesse com uma aparência sombria, com uma aparência tenebrosa, quem é que ia querer pecar? Eu me lembro de um hino que eu ouvia muito na minha infância, não sei se os irmãos conhecem. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. Não dói não. Não dói não. O pecado sempre vai vir com uma aparência boa. Como diziam os antigos, o pecado vem de sapatinho de algodão. Sabe aquele passo de gato assim que você não vê? É o pecado. Toma cuidado. Toma cuidado. Onde é na Bíblia que a gente aprende a resistir ao diabo? Tiago 4,7 vai dizer para a gente: sujeitai-vos a Deus. Se a gente não se sujeitar a Deus, nunca vence o pecado. Tem que ser submisso à voz de Deus. Resistir ao diabo, e ele, presta atenção que a Bíblia manda resistir ao diabo, mas ao pecado não. Tem uma diferença. O texto que a gente leu na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, manda a gente se afastar da aparência do mal. Por quê? Porque o diabo a gente resiste. Agora a aparência do mal, a tentação, não. Tem gente: pastor, estou tentando resistir. Não tem como, foge. Nós vamos falar sobre isso. Levítico capítulo 11, versículo 45. Nossa leitura bíblica em classe vai dizer para a gente: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Ó, que Deus está dizendo ao seu povo: eu tirei vocês lá do Egito, não é para vocês andar de qualquer jeito, não. Eu não tirei vocês do Egito para ficar se misturando com os cananeus, com os jebuseus, com todos os eus que tem por aí. Eu não chamei vocês para ser igual a eles, o povo destas terras. Eu chamei vocês para serem santos. A mesma coisa Deus fala para mim e para você aqui hoje: eu não te tirei do mundo para continuar sendo como o mundo. Eu te tirei de lá para você brilhar. Sede santos, porque eu sou santo. Diga glória, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. Devemos nos abster-se de tudo que tem aparência de pecado. Se parecer que é pecado, então foge. Ou alguma coisa que nos aproxime do pecado. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou falar de novo. Qual é a distância mais segura de um precipício?
Deus de ver se vocês aprenderam, né? Porque eu já ensinei isso. Qual é a distância mais segura de um precipício? 10 metros? 50 metros? 100 metros? Qual é a distância mais segura de um precipício? Quanto mais longe, melhor. Qualquer coisa que possa te aproximar do pecado, te conduzir ao pecado, foge. Aquele que não elimina as ocasiões de pecar, não se manterá muito tempo sem pecar. Se a gente não quebrar a ocasião, o meio que nos leva ao pecado, a gente não vence o pecado, porque o pecado é como uma semente no nosso coração. Ele não entra na gente do tamanho grande que ele já é, porque não passa na garganta. Ele entra pequenininho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Entra a semente, entra a semente. Aí se o crente não joga fora, se o crente não expele, vai crescer aquela semente, e ela vai começar a ficar grande dentro da pessoa, e daqui a pouco não tem mais o que fazer. Vamos eliminar tudo aquilo que cause risco para a nossa fé. Resistir à tentação é importante, pois assim não há de se consumar o pecado. Cada um é tentado, diz a palavra de Deus, Tiago 1, versículo 14. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Pastor, o que é concupiscência? Desejo ardente do coração. É coisa da gente mesmo. É coisa nossa mesmo. A tentação não provém do diabo. O diabo pode usar de situações para tentar, mas a tentação ela nasce de nós mesmos. O diabo pode colocar meios para nos tentar, como ele fez com Jesus, propostas para tentar, mas a tentação provém de nós mesmos, vem do nosso instinto humano pelo pecado. Dessa forma, nós não podemos nos deixar ser envolvidos pelas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas não podemos se deixar ser levado por aquilo que em nós é frágil. O que Jesus disse aos discípulos enquanto eles estavam dormindo? Marcos 14, 38. Jesus chama 3 discípulos para orar com ele, Pedro, Tiago e João, e se distancia a um tiro de pedra, cerca de 30 metros à frente, para orar e para se angustiar diante de Deus. Quando ele volta, encontra os 3 obreiros dormindo. Pedro, Tiago e João dormindo. O que Jesus diz para eles? Não podeis vigiar nem uma hora comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se andar na carne, vai pecar, não tem jeito. A única forma da gente vencer é a cada dia viver na comunhão com o Espírito Santo, porque Ele é santo e nos separa de tudo que desagrada a Deus. Aplaude a Jesus e dá glória. Aplaude a Jesus e dá glória. Eu tenho certeza que cada um de nós conhecemos a gente mesmo. Cada um sabe aquilo que te tenta, aquilo que te tenta levar para fora da presença de Deus. É importante saber que existem limites. Pastor, por que eu tenho que saber o limite? Para chegar até o limite? Não, para ficar bem longe do limite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, eu vou descobrir o meu limite, aí eu vou chegar até o limite. Não, não é para chegar até o limite, é para ficar longe dele. Precisamos ter sinceridade e disposição para a gente vencer as tentações. Sabendo das nossas fraquezas, nós devemos simplesmente fugir de qualquer situação que nos coloque em tentação. Não é pecado ser tentado, mas a gente não pode ter prazer em ser tentado. Diga glória a Deus. Repito, ser tentado não é pecado, mas a gente não pode se satisfazer pela tentação. Aí já pecou. Há crentes que desafiam a tentação.
Como eu disse, dizem que vão resistir à tentação, mas a Bíblia não manda resistir à tentação. Eles pensam que são inatingíveis pelo mal. Talvez você já conheceu um crente assim, né? Que se julgava superior, que se julgava acima da média. Não existe crente inatingível. Todos nós, enquanto seres humanos que somos, estamos vulneráveis a passar por tentações. E o pior é que esses que se sentem inatingíveis, eles acabam incentivando a outros a fazer a mesma coisa. E aí cai naquilo que Paulo disse: escandaliza o irmão mais fraco. Esse é um fato lamentável, pois está induzindo os irmãos mais fracos a caírem e a ficarem presos no pecado, e por fim caírem em condenação. Não brinca com a tentação, não brinca com o pecado. A tentação em si não é pecado, já disse, mas certamente leva ao pecado se não for eliminada. Eu já respondi isso antes, mas eu vou perguntar de novo: ser tentado é pecado? Não. É possível ser tentado sem pecar? Sim, porque cometer pecado é diferente de ser tentado. Até o nosso Senhor Jesus, até o nosso Mestre, ele foi tentado, ele teve a sua fé provada. Satanás por 3 vezes tentou confundi-lo, ofereceu pão para saciar a fome, tentou resolver o problema da fome de Jesus, ofereceu o mundo para evitar a morte na cruz, insinuou que Cristo seria livrado pelos anjos em caso de uma tentação de morte. Se até Jesus foi tentado, a gente vai ser tentado também. Mas como é que Jesus venceu? Por que Jesus venceu? Porque o amor que ele tinha era um amor forte pelo Pai e pela obra que ele tinha no seu coração. Ele sabia que não poderia acabar por ali a obra que ele veio executar. Ele sabia que ele não veio usar o seu poder para ser servido. Ele sabia que ele não veio para ser livrado do momento da sua morte na cruz. Quanto mais a gente amar a Deus, mais preparado a gente vai estar para vencer o pecado, para vencer a tentação. Se o nosso amor está corretamente estabelecido em Deus, no amor que nós temos por Deus, nós encontraremos força para rejeitar os pratos do diabo. O crente pode vencer sim as tentações, porque o nosso mestre já venceu. O nosso mestre já deu o exemplo de vencer a tentação. E assim que a gente vencer todas as tentações aqui nesta vida, todas as tentações aqui nesta terra, nós receberemos a coroa da vida. Esta nossa vida aqui na terra é cheia de tentações, cheia de tribulações, mas aquele que vencer vai receber a coroa eterna, coroa da vida lá no céu. Não tem mais morte, não tem pecado, não tem tentação. Ah, meu Deus do céu, o que acontece quando um crente não luta contra a tentação? Quando um crente acha que ele pode superar a tentação, que ele é inatingível, que é o super crente. Quem é super crente aí diz amém. Agora não tem não, né? Sabe o que acontece quando o crente não luta contra a tentação? Ele cede para a tentação. Não tem outro caminho. Ele é envolvido pelo desejo carnal. Nisto gera-se o pecado. E esse pecado, quando consumado, gera a morte. Este caminho do pecado deve ser evitado por todo cristão. Se o nosso compromisso é com Deus, se o nosso compromisso é morar no céu, se o nosso desejo é ser fiel aqui para ter um lugar logo ali na eternidade, então não vai por este caminho não. Não brinca com o pecado não, não brinca com a tentação não. Corre em nome de Jesus. Se alguém aqui quer aplaudir a palavra de Deus, pode aplaudir. Eu gostaria de entender com os irmãos aqui
o processo do pecado, para você entender como o pecado age na nossa vida. Na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, os olhos, o desejo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera, só para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe uns desenhos aqui para a gente entender. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. O que está acontecendo com esse irmão aqui, ó? O que está acontecendo com aquele obreiro ali? Alguém diz, pode falar, estamos numa aula, pode participar. O que está acontecendo? O que está acontecendo com ele? Olha, de um lado tem queijo, olha do outro lado tem queijo, olha do outro também tem queijo. O que está acontecendo com ele? Está sendo tentado, porque rato gosta de queijo. Então, cada um é tentado quando atraído. Para ele é uma tentação muito grande, é ou não é? Olha o tanto de queijo que tem à volta dele. Isto é o pecado. Essa é a tentação. Nossos olhos veem aquilo que interessa. Nunca a tentação vai vir de alguma coisa que não interessa. Senão não é tentação. Está ali o irmão, está ali o obreiro. E ali está a proposta. Todos os seus lados têm proposta. Aí o que acontece? Eu estou lendo Tiago ainda, Depois, havendo a concupiscência concebido é gerado, se concebe. Então, gerou, depois da tentação, a concupiscência, aquele desejo, concebeu. Está aqui, ó, a concepção. O que esse irmão está pensando? Ele está olhando e já imaginando ele comendo queijo. Aqui já nasceu o pecado. Até o momento que ele estava só olhando o queijo, ainda não tinha pecado, porque ele viu o queijo. Agora, a partir do momento que ele olhou para o queijo e pensou, vou comer o queijo, o pecado já nasceu. O pecado nasce na nossa consciência. O pecado, antes de se materializar, ele já apareceu dentro da nossa cabeça há muito tempo. Aquilo que eu disse, ninguém cai do dia para a noite. Existe um processo. Começa aqui, ó. Ele olhou, concebeu, pronto, a concupiscência já gerou dentro dele o desejo de fazer aquilo que ele não podia. Quem entendeu, diga glória a Deus. E aí vem o terceiro passo. E o pecado sendo consumado. O que está acontecendo aqui? O irmão não resistiu. Foi comer o queijo. Por quê? Aqui ainda ele tinha tempo de vencer, sim ou não? Aqui, enquanto ele olhou e o coração dele desejou, dava tempo dele dizer, não posso comer aquele queijo. Porque eu já vi gente morrer em ratoeira. Meu pai morreu numa ratoeira, pensamento do rato, né? Minha mãe morreu numa ratoeira, meu irmão morreu numa ratoeira, meu primo morreu na ratoeira, meu cunhado morreu na ratoeira. Ele poderia ter pensado isso, mas ele só pensou no queijo e foi comer o queijo. Está ali, feliz da vida. Está ali, feliz da vida, comendo o queijo. Isso é o pecado. Isso é o pecado. Atrai nossos olhos, e se a gente não dizer não, entra na mente. Se entrar na mente e a gente não jogar fora na mesma hora, não vai ter jeito, vai cair no pecado. Tem gente que Deus vai dando tanta chance para se arrepender do pecado, para deixar o pecado. Mas muitas vezes a avaliação que as pessoas fazem em relação ao pecado é a seguinte: se a minha vida está bem, é porque Deus está se agradando de mim. Mas nem sempre. Se eu estou sendo abençoado, Deus está se agradando de mim. Nem sempre. Quantos pregadores já caíram no engano? Deus está me usando, está tudo bem. Às vezes não. Eu prego e o negócio acontece. Nem sempre Deus está aprovando. Ah, mas eu prego e cai 1 milhão de demônios. Cai até anjo. Porque acaba os demônios e tem que cair anjo também. Não, porque eu estou orando e até defunto de 50 anos está levantando.
mas às vezes está reprovado por Deus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus estava dando chance para ver se o cidadão se arrependia, e ele estava lá só comendo queijo. Tá vendo? Não dá em nada esse negócio de ratoeira aí, tá vendo? Não dá em nada não, eu vou comer o queijo. Mas o que acontece depois que o pecado é consumado? Se não houver arrependimento, gera a morte. Já era. Coitado, era um pai de família, deixou 3 ratinhos órfãos. Não brinca não com o pecado não. Eu estou usando aqui uma ilustração só para a gente entender um pouquinho melhor. É só um desenho para entender, mas acontece isso com a gente. Quem entende, diga glória a Deus. Não brinca com o pecado. Primeiramente, o pecado leva à morte espiritual, e se não houver arrependimento, o próximo passo pode ser a morte física. Não brinca com a tentação, não brinca com o pecado. Isto é bíblico. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é morte. Então é tempo ainda hoje, se estamos vivos, se estamos na casa de Deus, se estamos ouvindo esta pregação, vamos ouvir a palavra de Deus e dizer não ao pecado. Confesse a tua tentação. Pastor, mas eu tenho vergonha de confessar que eu estou sendo tentado. Mas eu te digo, é melhor confessar a tentação do que ter que confessar um pecado. É ou não é? Repito, é melhor confessar uma tentação do que ter que confessar o pecado consumado. Quem me entende, diga glória a Deus. Chega para Deus e fala: Senhor, eu estou quase pecando, Senhor. Senhor, eu estou por um triste pecado, estou sendo tentado, estou quase caindo. Não espere cair, não espere fracassar, não espere o pecado te dominar. Este é o momento que o Senhor preparou para nós, para a gente dizer não a tudo aquilo que representa risco para a nossa vida espiritual. Se vê o perigo, se vê a ratoeira, sai correndo pelo outro lado. Alguém que queira aplaudir a palavra de Deus? Deus está nos dando oportunidade, Deus está falando com a gente para nós vencermos o pecado. Temos aqui alguns tipos de pecado. Ninguém está imune à tentação. Há um risco muito grande, como eu disse, naquilo que aparece aqui dentro. Tem gente que diz: na minha vida não tem nada para ninguém condenar, está tudo certo. Mas o pensamento Jesus conhece. Pode se vestir bem, pode estar nos cultos, pode estar nas doutrinas, pode estar na Santa Ceia, pode ser dizimista, pode fazer tudo direitinho. Mas como é que está o pensamento? Como é que estão os desejos do coração? Satanás conhece o seu calcanhar de Aquiles. Esta é uma expressão que denota fragilidade. O diabo conhece a tua fragilidade. Toma cuidado. Pastor, prova isso. É simples. Olha a tentação de Jesus no deserto. Satanás sabia que Jesus estava 40 dias sem comer. E o que é a primeira coisa que ele vai oferecer para Jesus? É: transforma a pedra em pão e come. Toma cuidado. Toma cuidado, não brinca não. O diabo, quando for te propor alguma coisa, ele vai te propor aquilo que você gosta. Ele vai propor alguma coisa prazerosa. Ele vai oferecer alguma coisa com aparência maravilhosa. Não brinca não com os pensamentos, com os desejos do teu coração. É igual a história do ratinho. Ele olhou o queijo, botou o queijo na mente, no coração, já era. Se a gente não resistir, se a gente não vencer, se a gente não fugir, pode ter certeza que o inimigo é persistente para fazer a gente cair. Ele não cansa de tentar contra a nossa vida. Temos aqui em nosso manual bíblico, existem muitos tipos de tentações, mas temos aqui 4 que foram expostas em nosso manual bíblico. E a primeira dela, que é a campeã de derrubar cristão, são as tentações sexuais. Já derrubou muito crente, já derrubou muita gente. O inimigo oferece o prazer fácil, oferece o prazer imediato,
mas o final é final de destruição. É um final lamentável. É um final que acaba com a vida da pessoa. Jovens são tentados à promiscuidade. A sociedade que a gente vive hoje, desculpe-me da palavra, mas é uma sociedade quase que pornográfica. As pessoas vivem em função da imoralidade. Não precisa ir longe não. Está na rua, está nas esquinas, está em toda parte. E os nossos jovens são tentados a entrar numa vida promíscua, a cair nos desejos da sua carne, no prazer imediato, na fornicação, aquilo que vai gerar uma família desestabilizada, aquilo que vai trazer uma gravidez indesejada, que por fim pode até gerar um aborto. Olha o final de tudo isso. Olha, essa parte o inimigo não avisa não, né? A parte ruim o inimigo não avisa que vai acontecer. Casais são instigados a práticas ilícitas, traição. Aquela velha história, parece que a grama do vizinho é mais verde, né? Engano. O vizinho está pensando a mesma coisa da tua grama. Diga glória a Deus. É aparência, é engano. É engano. Quantos que têm caído nesses engodos de Satanás? Começa tudo de forma sutil. De repente é uma palavrinha meio melosa. De repente é uma carona. De repente é um amigo que se oferece para ser o ombro amigo. Já disse, o diabo vai vir de sapatinho de algodão, não brinca. O amigo da mulher casada é o esposo. A amiga do homem casado é a esposa. Toma cuidado, não brinca não, o inimigo ele vem de uma forma muito sutil, está enganando muita gente. Está enganando muita gente, toma cuidado, corre desse perigo. Quantos que são tentados pelas riquezas? Ao invés daqueles que têm um pouquinho mais, já pecou contra Deus. Começa a desejar aquilo que os ímpios têm. Eu já vi crente dizer: pude, mas eu sou filho de Deus, e o ímpio vive uma vida assim como essa. A mesma coisa aconteceu com Asaf. Salmo 73. Asaf começou a olhar os ímpios que se davam bem aparentemente. Asaf começou a olhar os ímpios e pensou que os ímpios estavam tendo vantagem. Asaf pensou que a vida do ímpio era melhor. Salmo 73. Até que ele percebeu o seguinte, no final do salmo ele vai dizer: mas depois o Senhor me permitiu perceber que o final deles é final de destruição. A sociedade de hoje tenta levar as pessoas pelo caminho da avareza. Pastor, o que é avareza? É o amor exagerado pelo dinheiro. Meu Deus do céu, é um materialismo exagerado, um consumismo. Cuidado, você pode estar caindo em tentação. Você pode estar caindo em tentação. Pessoas que se endividam para manter o glamour, compra o que não precisa, gasta o dinheiro que não tem para agradar gente que não gosta. Já viu isso? Cuidado, pode estar caindo na tentação. Como eu disse, existem vários aspectos que o inimigo tenta, mas eu destaco esses dois, porque são os mais corriqueiros, e o que mais mexe com o ser humano é justamente isso: o prazer e o poder. E dinheiro é poder, faz as pessoas pensarem que tem poder porque tem o dinheiro. Ah, se eu tivesse mais eu era feliz. Ou aqueles que já têm, pensam que o seu dinheiro é alguma coisa, está caindo na tentação. Paulo vai dizer
na sua primeira carta a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que nesta cobiça muitos se transpassaram a si mesmos. Vamos vencer essa tentação em nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui o último tópico: soluções práticas para a tentação. Talvez você já ouviu alguém usando a seguinte frase para dar desculpa: o desejo foi mais forte do que eu, não pude resisti-lo. Será que a gente pode aceitar essa resposta? Não, pastor, é que a tentação foi muito forte, eu não aguentei. E aquele que diz: pastor, a carne é fraca. Ah, é? A carne é fraca? E quem é que diz que pecado é vitamina para a carne do crente? Quantas pessoas que criam tantas desculpas para o seu pecado? Será que a gente pode aceitar essa resposta? Será que a gente pode aceitar essa desculpa? Não! Porque a palavra de Deus já está nos orientando, a palavra de Deus já está nos avisando com antecedência o que é que a gente tem que fazer. E se a gente chegar a errar, se a gente chegar a pecar, se a gente tropeçar, a gente deve simplesmente se arrepender do pecado e se humilhar perante o Senhor. Era isso que Deus esperava de Adão e de Eva, que eles se humilhassem, confessassem, se arrependessem. Até hoje é isso que Deus espera de mim e de você. Ele não exige necessariamente que a gente jamais caia, mas que quando a gente cair, que a gente se arrependa, que a gente confesse o nosso pecado. Davi é homem segundo o coração de Deus. Alguém vai dizer: pastor, como é que pode? O homem que é chamado de segundo o coração de Deus, ele adultera e mata o marido da mulher. A questão de Davi ser segundo o coração de Deus não é que ele era impecável, porque não há ser humano impecável, mas há algo lindo em Davi, que quando o seu pecado foi exposto, quando o seu pecado foi revelado, ele automaticamente cai em si e confessa o seu pecado. Salmo 51 é o salmo que Davi escreve após ele ter sido repreendido pelo profeta Natã. Ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. A única coisa que a gente pode fazer quando a gente errar é pedir a misericórdia de Deus, é pedir o perdão de Deus, é se humilhar perante Deus. Temos um justo advogado diante do Senhor. Aplaude ao Senhor e dá glória, aplaude ao Senhor e dá glória. Como devemos proceder ao sermos tentados? Fuja, fuja. Não dá para brincar com os desejos e com aquilo que parece ser uma oportunidade, entre aspas. Na maioria das vezes a tentação vai aparecer como uma oportunidade. Vai aparecer para o jovem parecendo que é uma oportunidade. Vai aparecer para qualquer pessoa parecendo que é uma oportunidade. Mas ali está o grande perigo, risco de morte. Não brinca com coisa séria. Está lembrado da história de José? José é um dos melhores exemplos sobre como lidar com a tentação. José, ele é um jovem. Juventude não é desculpa para pecar contra Deus, tá bom? Porque José, ele é um jovem, foi desprezado, foi humilhado e vendido. Ser perseguido, ser mal falado ou ser rejeitado até pela igreja não é motivo para se afastar da presença de Deus. Porque José era essa pessoa, jovem, desprezado, humilhado, tudo de ruim aconteceu para ele.
mas ele não deixou de ser fiel a Deus. Não é a ocasião faz o ladrão. Já viu esse ditado? A ocasião faz o ladrão. É o crente dizendo: a ocasião faz eu pecar. Não, não é a ocasião. É o nível de compromisso que a gente tem com Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. É a mesma coisa do exemplo da fidelidade no casamento. O que faz um cônjuge ser fiel a outro é o compromisso. É o compromisso, é o respeito, é o amor. Assim é com Deus também. Se a gente tem compromisso com Deus, a gente vai ser fiel. Se a gente ama a Deus, a gente vai ser fiel a Deus. A gente não quer entristecer aquele que mais nos ama. José está lá, está na pior, mas ele ainda ama a Deus. Está na casa de Potifar. A mulher começa a seduzi-lo, ele ignora, ele faz de conta que não é com ele. Aí a mulher fica endemoniada. Não sei se é o demônio que entrou nela ou ela que entrou no demônio. E então vai aproveitar uma ocasião em que José ali como empregado, ele trabalhava na casa. Ele não estava ali à toa passando o tempo, ele trabalhava ali, era o local de trabalho dele. Potifar não está em casa, José está ali trabalhando. Então a mulher disse: dessa José não escapa, ele não vai resistir a essa tentação. Está só eu e ele em casa, ninguém vai saber, ninguém vai ver. José, deita-te comigo. Ela tinha certeza que José não iria resistir àquela tentação. Mas repito, não é a ocasião que vai fazer a gente ser menos crente. Quem é crente na igreja é crente lá fora. Quem é crente aqui no culto é crente em casa, é crente no trabalho, é crente na escola, é crente na faculdade. Não tem duas pessoas, não tem duas personalidades. Onde a gente estiver, seja em Israel, seja no Egito, seja onde estiver, o nosso compromisso com Deus é o mesmo. Não é a ocasião, é o compromisso, é o amor. Aquela mulher agarra nas vestes de José, como quem diz: agora ele é meu, agora já era. José diz: a minha capa fica, mas eu não. Pum. José tinha uma unção que todos nós tínhamos que buscar aqui hoje. Eu sei que os irmãos gostam muito de unção para tudo aí. Os irmãos gostam de unção para virar cambalhota, virar piruleta, gostam de unção para fazer aviãozinho, unção para ficar girando assim, feito um peão. Eu sei que tem gente que quer unção para essas coisas, mas vamos buscar a unção que tinha na vida de José. Pastor, qual era a unção que tinha na vida de José? A unção da corrida. Pede para Deus ungir as tuas pernas, para quando você vê o pecado, fazer igual José: corre! Corre do pecado, corre do engano, corre dos pratos do diabo. Tenha atenção, muitos caíram enquanto tentavam resistir à tentação. Eu já vi muito isso acontecer. Gente até que a gente aconselhou e falou: ô meu irmão, abre o teu olho, cai fora. Ô meu irmão, foge dessa, o diabo está te enganando. Que isso, pastor? Eu sou muito crente. Eu sou muito crente, pastor. Não é eu que sou cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que é cheio de mim. Não tem jeito, é a mesma história do ratinho. Se deixar entrar, se não resistir, se não fugir, não tem jeito, vai cair. Não brinca, faz como José, corre. Tem gente que diz: não, eu vou resistir, eu vou segurar, eu sou forte. Não, você não é forte não. Dentro dessas veias aqui, ó, não corre óleo da unção. Dentro dessas veias aqui, não corre versículo bíblico, é sangue. Eu e você somos humanos, não brinca não. Será que alguém que queira aplaudir a Jesus, a igreja está um pouco tensa, meu Deus do céu. Conclusão: ao vencer a tentação, nós demonstramos nosso amor pelo Senhor. Acabei de falar, quando nós vencemos a tentação, a gente diz: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Não foi este o primeiro mandamento que Jesus ensinou?
Quando perguntaram para ele qual era o maior de todos os mandamentos, ele diz: olha, o primeiro é: ama ao Senhor todo o teu coração, de todas as tuas forças. Amar a Deus não é só uma expressão. Amar a Deus não é só falar eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Não é só isso que é amar a Deus. Amar a Deus não é só vir ao culto. Claro que a gente tem que vir para o culto. Amar a Deus não é só colocar a Bíblia debaixo do braço. Amar a Deus não é só ter a carteirinha de membro e dizer que faz parte da igreja pentecostal, Deus é amor. Não, não, não. Amar o Senhor é todo dia dizer não ao pecado. O pecado bate na porta, mas a gente diz: aqui você não entra, porque a minha vida, o meu coração, a minha mente pertence a Deus. Se a gente amar a Deus, a gente vai dizer não à tentação. Quando a gente vence a tentação, a gente dá o exemplo de como é possível viver em santidade. Ah, meu Deus, hoje em dia, o que tem de crente abonando o seu pecado, falando do pecado do outro. Às vezes a gente tem que orientar alguém: ô irmão, tá meio errado aí, irmão. O irmão tá andando um pouco fora da doutrina aí. Ah, pastor, mas tem o fulano, tem o Bertano, tem o ciclano. Por que a gente não faz o contrário? De vez de a gente pegar o exemplo daqueles que fazem errado, por que a gente não pega o exemplo daqueles que fazem certo? Quem está me entendendo, diga glória a Deus, por favor. As pessoas querem pegar exemplo de gente que está pior do que ela, para abonar sua conduta de pecado. Quando eu e você vencemos a tentação, vencemos o pecado, a gente está servindo de exemplo para aqueles que estão à nossa volta, para o irmão novo na fé, para aquele irmão que é mais fraco. Ele vai olhar para a gente e vai dizer: olha, aquele irmão é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, eu vou servir a Deus como ele também serve. Vamos ser bons exemplos. Quando se sentir tentado, fuja de cena. Não é vergonhoso, nem é falta de espiritualidade, corre. Para finalizar, eu aprendi um ditado: mais vale um leão covarde vivo do que um leão corajoso morto. É mais bonito correr do que ficar e ser enganado. É mais bonito fugir do que tentar arriscar e cair em condenação eterna. Fiquem todos em pé em nome de Jesus Cristo. Alguém que ainda você não tomou a decisão publicamente de entregar tua vida para Jesus? Tem alguém? Se tiver, não posso me demorar. Levanta a mão e venha para Jesus aqui hoje. Se houver alguém que está afastado do Evangelho, levanta a mão, volta para Jesus. Talvez por um tempo o diabo te enganou, tirou você dos caminhos de Deus, mas hoje você ouviu a palavra. É tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo de se prostrar diante de Deus. O que aconteceu não importa, o que levou você a cair não importa, mas hoje é o dia da gente se humilhar diante de Deus e pedir a misericórdia, pedir o perdão. Se há alguém, por favor, levante tua mão, vem à frente. O convite é especial, eu não posso me demorar. É um convite de Deus para mim e para você. Deus, oração da fé. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua igreja, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito em prol da tua igreja, em prol do teu povo. Leva o teu povo em paz. Leva o teu povo, ó Pai, debaixo do teu milagre. Abençoa, meu Deus, grandemente, Senhor, dando saúde, graça, livramento, força. Meu Deus, leva o teu povo debaixo dos teus cuidados para casa. Repreende todo laço, todo perigo. Meu Deus, eu oro em favor de todas as crianças. Meu Pai, guarda cada criancinha que está aqui na igreja, os filhos dos meus irmãos, os netos, sobrinhos. Guarda também o meu filho Julinho. Guarda todas as crianças, meu Pai. Dá um livramento em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe. Bem alegre. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Forte abraço. Vai todo mundo com Deus. E não deixe de ouvir o programa Voz da Libertação na 100.9 FM.